região do palato. Então a região mais cranial é o palato duro, onde a gente encontra essas linhas aqui, que são chamadas rugas palatinas. E aí a gente tem o palato mole nessa região mais caudal. Aí aqui tem essa papila incisiva. O que era mesmo a papila incisiva? Forâneo. Que vai lá no bulbo olfatório. Que vai no bulbo olfatório direto. Eles usam pra... Toma um pouco da urina da fêmea pra ver se ela tá musculando. Qual órgão que vai? Isso. Órgão de Jacobson ou vômero nasal. Isso aí, tá? Órgão vômero nasal, que fica dorsal aqui ao palato. Daí depois ele vai seguir lá pro bulbo olfatório, para ele ter identificação dessas substâncias que estavam ali na urina ou no odor, então, no cheiro do ambiente. Mais para feromônio. Mais nesse sentido mesmo. Tá? Então a papila incisiva. Aqui outros animais também, né? Então aqui tem dentes, então aqui é equino, aqui são as rugas palatinas bem desenvolvidas. Aqui não tem os dentes, ó, então é um ruminante. Né? Aqui a papila incisiva também, ela não deixa de estar presente, né? E aqui as rugas palatinas. E aí a gente chega na língua, né? A língua, então, é um órgão muscular. Que músculo que compõe a língua? Liso. Você não controla a sua língua. Estriado esquelético, muito bem. Então, a língua ela é composta por músculo estriado esquelético, tá? Não é músculo liso, a gente controla, né? Então, músculo estriado esquelético. E ela vai se fixar naquele osso ióide. Lembram do osso ióide? Né? Que osso parece uma aranhinha que fica aqui na região da garganta, né, do animal. Beleza. A língua ela é dividida em 3 partes. Então a gente tem o ápice da língua, né, a ponta da língua, o ápice, o corpo e a raiz da língua. Então são essas 3 porções. Aí na língua a gente vai encontrar as papilas. Isso aí, as papilas, que tem também diferentes formatos, a gente já vai falar. Existem diferentes formatos do ápice da língua, tá? Então ela vai ser mais pontiaguda no bovino, mais arredondada nos carnívoros, mais afilada no suíno e um pouco mais alargada no seu ápice, num formato de espátula, no equino. Tá? Então varia, né, um pouquinho ali o formato da língua. Ventral a língua tem aquele frênulo lingual, que todo mundo tem também. E lateralmente ao frênulo lingual tem uns ductos, né, tem os ductos que vão drenar a saliva produzida pelas glândulas sublinguais, tá? Então, nessa região onde estão esses ductos, que são chamados de carúnculas sublinguais. Vamos ver aqui as imagens. Então, aqui os diferentes formatos de ápice, né, da língua. Então, o equino com formato de espátula, o suíno com a língua um pouco mais afilada e o bovino com essa língua um pouco mais arredondada. A língua do bovino, na região próxima à raiz, tem uma elevação. Essa elevação é chamada de toro lingual. Toro lingual. A gente vai encontrar toro também lá no estômago, daqui a pouquinho a gente vai falar. Toro é essa elevação do tecido dentro do órgão. Então ali o toro na língua, toro lingual. Aqui a gente tem, ó, o frênulo lingual, né? E aqui nas laterais a gente tem as carúnculas. Carúnculas. Nem sempre as carúnculas vão ser elevadas, às vezes elas são depressões. E são nessas regiões onde estão ductos que vão drenar a saliva produzida pelas glândulas sublinguais. Embaixo dessa membrana mucosa aqui tem uma estrutura muscular entremeada com glândulas salivares. Essas glândulas então vão produzir saliva que tem que ser levada para a cavidade oral. Como que chega na cavidade oral? Através
áreas de ductos presentes nas carúnculas sublinguais. Tudo bem? Tá aqui? Tranquilo, né? Então, existe o toro lingual, lá no bovino, e a raiz da língua que está fixada lá no osso ióide, na mandíbula e na faringe. Aí a língua, ela vai ter diferentes papilas. Não são papilas gustativas, são papilas linguais. Papilas gustativas são algumas das papilas linguais, tá? Então, nós temos papilas linguais que têm função mecânica e que têm função gustativa. Papilas com função mecânica são as filiformes, as fungiformes e as cônicas. Essas daqui são todas papilas mecânicas. Essas outras aqui, lentiformes, valadas e folhadas, são papilas gustativas. Tá? As papilas com função mecânica, qual seria a função delas? Lubrificar, ajudar na digestão. Ajudar a degradar o alimento um pouco, né? O que mais? Hã? Não seria química? Mas é meio que não. Ela é uma estrutura mecânica, né? Ela é uma estrutura queratinizada que não vai produzir nada. Então, não tem como ela ter uma ação química sobre o alimento. As papilas, não. Mas ela também tem a função de limpeza do próprio corpo do animal, né? O gato, quando vai se lamber, bovino, equino, tem uma coisa incomodando, ele vai lá e mete a lingona lá, dá umas mordiscadas. Então, essa função de limpeza também, essas papilas mecânicas. Mas, principalmente, a função de auxiliar na digestão dos alimentos, tá? Degradando esses alimentos. E essas aqui, então, são as sensoriais mesmo, para percepção dos sabores do alimento. Então, aqui, na prática a gente vai ver melhor, mas as filiformes são bem afiadinhas, a gente sabe muito bem como é o formato dessas papilas quando a gente observa a língua do gato, né? Então, a gente tem as filiformes com esse formatinho aqui, as cônicas, são mais assim, e as fungiformes. As fungiformes, elas têm mais ou menos esse formato. Aí, das papilas sensoriais, a gente tem as valadas, que são mais ou menos assim, ó. A gente estudou as valadas lá na fisiologia, quando a gente estava falando de aparelho digestório também, né? As valadas e as foliadas. A papila foliada é como se ela fosse assim, em uma vista lateral. Então, a gente está enxergando essas papilas de lado. A foliada, numa vista dorsal, vocês vão ver, ela ali vai aparecer daqui a pouquinho, ela é assim, ó. Ela é toda espiadinha, entendeu? Ela é rachurada, essas são rachuras que tem no tecido. Por que essas papilas aqui, que são as gustativas, tem esses espaços aqui, ó? Para receber o estímulo. Para o alimento, né? Para esse alimento já digerido, já parcialmente digerido, chegar até essa região. Em partículas pequenas o suficientes para que as células que estão aqui possam perceber essa substância que está presente ali. E com isso dá o gosto do alimento. Como do lado de cima lá, que você falou? Filiforme. Essas aqui são as cônicas. E essas aqui são as lentiformes. Essas aqui são as valadas. E essas aqui são as foliadas. As foliadas só vai aparecer no equino e no suíno. Sendo que ela é bem mais desenvolvida no suíno. E as foliadas, se o animal tem foliada, ele só tem um par. Enquanto que as outras,
é um número que a gente não conta, a gente nem considera, que são muitas das outras papilas. Tudo bem? Vamos ver elas ali então. Então as filiformes, aquelas parecidinhas com gato, todos eles têm papilas filiformes. Aqui dá pra gente ver, ó, essas daqui que são as lentiformes. Parece uma papila, isso aqui é papila cônica, ó, forma como se fosse uma piramidezinha. E essa papila lentiforme é como se fosse uma cônica achatada. Então ela é lentiforme. Aí essas aqui, ó, tem uma valetinha em volta delas, são as papilas valadas. Tá? Lá tá numa distância maior. Não dá pra gente ver em tanto detalhe. Ó, as valadas numa perspectiva melhor. As fungiformes e as lentiformes são muito parecidas em formato, elas são... tem esse formato aqui, são bem parecidas. Lentiformes e fungiformes. Aí aqui tem a foliada, ó. Ela fica nas laterais da língua, mais próxima à raiz da língua. Então ela é mais caudal. E nas laterais. Mas só tem um par. E aparece como se fossem essas rachuras ali na língua. Só tem um par. Só tem um par, de um do lado, a outra do outro. Aqui, ó. Olha que bonitinha, a folhada no suíno. Olha como ela é mais desenvolvida, tá vendo? Aqui a gente tem as valadas, as fungiformes, lentiformes. Algumas aqui podem ser classificadas como cônicas também. Tudo bem? Só gravou as horas. Glândulas salivares. Então, as glândulas salivares vão produzir saliva e bovinos, como a gente estava falando antes, produzem uma grande quantidade de saliva. Olha aqui. Litros de saliva por dia. 60 litros de saliva por dia. Então, isso é para a gente ter a noção da importância da insalivação pro ruminante. A saliva, ela não vai permitir apenas a lubrificação do alimento, mas também vai agir onde? No rumen, né? Fazendo o que no rumen? Lembrando o pH. Regulação do pH. Isso aí. Então, ó, quais são as glândulas que existem? Parótida, mandibular, sublingual e zigomática. E a gente também tem que ter essa noção de que essas glândulas salivares e outros tipos de glândulas mucosas, glândulas serosas, elas estão localizadas na bochecha também, nos lábios, na porção interna dos lábios. Ao longo de todo o esôfago, a gente tem glândula também anexa ao esôfago, porque a gente precisa constantemente estar umedecendo e lubrificando, então produzindo uma secreção líquida e ao mesmo tempo mucosa para lubrificar e umedecer esse alimento, tá? Então, ao longo de todo o sistema digestório, a gente vai ter glândulas produzindo solução líquida e mucosa. Então, aqui a gente tem uma localização aproximada aí dessas glândulas. A principal glândula salivar é a glândula parótida, né? É a maior glândula salivar dos animais. Aí, ventral a ela, a gente tem a glândula mandibular. A glândula mandibular também é grande, né? Mas a mais importante ainda é a parótida. Aí a gente tem, próximo do osso zigomático, a glândula zigomática. E aí, ventral a língua, as glândulas sublinguais. Então, ventral a língua, as glândulas sublinguais. Aí a gente tem assim, ó, em alguns animais a gente vai ter umas glândulas a mais. Então, por exemplo, no gato, a gente tem glândula molar, que fica próximo dos dentes molares. Então, varia um pouquinho a nomenclatura, o tipo das glândulas que estão localizadas ali na cavidade oral dos animais. Mas a principal, parótida, e aí vem a mandibular, as sublinguais e a zigomática, que são as principais em todas as espécies. Tudo bem até aqui com boca? Tudo? Então tá bom. Simples, acho que a língua que tem um pouquinho mais de coisa ali, os dentes, saber o que é heterodonte, homodonte, difiodonte. Não falei, não vou cobrar isso. A gente vê lá na física. A gente viu, né? Digestório, a gente falou? Não, você só
fazendo fisiologia 1, né? A gente vai fazer a fisiologia 2. Confundi. É anatomia 2, fisiologia 1, né? Beleza. Aí a gente chega na faringe. Então a faringe é essa região que é caudal a boca, essa região aqui, e ela vai ser dividida em duas porções, né? Então a gente tem a nasofaringe, que faz comunicação com a cavidade nasal, e tem a orofaringe, que faz comunicação com a cavidade oral, tá? Nasofaringe pertencente ao aparelho respiratório, e a orofaringe é o aparelho digestório. Eu não lembro, eu acho que eu falei sobre isso com vocês, mas eu não trouxe as imagens lá no aparelho respiratório. Lembra que a gente falou da equalização da pressão do tímpano, conforme a gente sobe e desce, né, sofre mudanças da pressão ambiental? Sim. E a gente falou que tinha uma comunicação, que era a tuba auditiva, ou tuba de Eustáquio, que comunicava a cavidade oral com a orelha média. Lembram disso? Então aqui eu estou mostrando, essa figura está mostrando pra gente, então a cavidade nasal, aqui as conchas nasais, né? Então cavidade nasal, e aqui seria a nasofaringe. A orofaringe está aqui embaixo. Aqui assim mais ou menos, né? Aqui tem um corte estranho, está mais ou menos aqui. Então aqui em cima é a nasofaringe. O que a gente tem lá na nasofaringe? O ósseo da tuba auditiva. Por isso que quando a gente abre a boca, a gente sente essa abertura, né? Ó, me deu até vontade de bocejar, ó. A gente sente essa abertura do nosso tímpano, né? Como se o tímpano estivesse se abrindo. A gente libera essa pressão da orelha média, tá? Quando a gente abre isso daqui. Por quê? Porque existe uma comunicação, que é a trompa de Eustáquio, ou a tuba auditiva, que vai comunicar a cavidade oral com a orelha média. Vou mostrar aqui uma imagem, uma figura, né, em equino, que mostra mais ou menos como é essa tuba auditiva. Então é isso aqui, vai comunicar, isso aqui é o ósseo da tuba auditiva, o ósseo faríngeo, né, da tuba auditiva, que vai comunicar com a orelha média, permitindo daí a equalização da pressão entre o ambiente externo e da orelha média, e no meio entre eles estaria o tímpano, então a gente volta a ouvir adequadamente os sons. O que tem de especial no equino? No equino existe uma dilatação da tuba auditiva, que forma essa bolsa gutural. A bolsa gutural, ela tem função que ainda falta se esclarecer, mas uma das funções já descritas da bolsa gutural é o resfriamento do sangue. Então, o que acontece? O equino, quando ele está em atividade física, ele aquece muito o corpo, né? Porque ele é um animal muito grande, ele vai aquecer muito o corpo, então ele aquece muito o sangue. E esse sangue, para chegar na cabeça com uma temperatura mais adequada, ele vai passar na bolsa gutural, que está repleta de ar. Então, a temperatura é um pouco mais baixa. Então, quando o sangue passa, as artérias carótidas passam muito próximas à bolsa gutural. Quando esse sangue passa próximo à bolsa gutural, ele resfria e aí ele desvia lá para a cabeça, chegando então um sangue com uma temperatura um pouco mais baixa, tá? Tem afecções da bolsa gutural, tanto fúngicas quanto bacterianas, que vão causar lesões gravíssimas na bolsa gutural, tá? Inclusive podendo levar a sangramento, que pode levar o equino a óbito. Então, é uma região que não aparece tanto, né? Mas quando aparece pode causar lesão danos, né? Bastante graves aí pro animal, tá? A bolsa gutural. Aqui a gente tem uma imagem, né, de um equino que está com essa dilatação enorme aqui da bolsa gutural, e a gente vê corrimento, ó, na cavidade nasal do animal, mostrando então que tem um processo infeccioso acontecendo nessa região. Oi. Tonsilas palatinas. As tonsilas palatinas, que são esses órgãos que ficam lá no fundo da garganta, são os órgãos que a gente pode chamar de amígdalas também, né? As amígdalas, as tonsilas palatinas. Então elas ficam localizadas nessas regiões. Nada mais é do que um linfonodo, só que um linfonodo que está relativamente exposto. Então é um órgão que faz parte do sistema linfático, do sistema imunológico. E está localizado então nessa região dorsal e lateral da orofaringe, em carnívoros e ruminantes.
Em equinos e suínos, a localização das tonsilas não é tão delimitada. Essas tonsilas estão mais espalhadas pela orofaringe do que localizadas realmente no linfonodo, né, numa estrutura delimitada. A gente tem duas pregas de tecidos que vão descer da parte superior para a parte inferior da cavidade oral, que são essas pregas aqui. Então, a gente tem as pregas do arco palatoglosso e do arco palatofaríngeo. Arco palatoglosso. O termo glosso faz referência à língua, tá? Então, arco palatoglosso é o primeiro, mais externo lá da cavidade oral dos animais. E aqui internamente tem mais uma preguinha de tecido, que é o arco palatofaríngeo, que vai comunicar então com a faringe do animal, que é mais caudal lá na cavidade oral. Para que servem esses arcos? É como se fosse um funil, né? Que vai levando o alimento para a faringe para ele ser deglutido. Então a gente tem tantas rugas palatinas, né? Aqui dá pra gente ver um pouquinho elas. Tantas rugas palatinas, quanto as bochechas, a língua e esses arcos, eles vão auxiliando a conduzir o alimento como se fosse um funil para a degustição, para a faringe, para ele ser deglutido. Tudo bem? Aí a gente chega no esôfago. O que a gente tem para falar do esôfago? Então, o esôfago é esse tubo que vai comunicar a cavidade oral com o estômago. Tá? Esse tubo, ele é composto por um tecido epitelial, tecido conjuntivo, um tecido muscular e um tecido conjuntivo que recobre externamente. Tá? Só que essa camada muscular, ela vai ser composta por musculatura estriada esquelética, no terço mais cranial, e nos 2 terços finais por musculatura lisa. Vai variar um pouco essa proporção de músculo esquelético para músculo liso. Mas o que isso mostra? Mostra que os animais têm a capacidade de controlar as contrações dessa porção inicial do esôfago. Vocês já ouviram falar ou já viram na TV aquelas pessoas que engolem faca ou que tiram sapinhos e peixinhos da cavidade oral? Já viram isso? Sim. Essas pessoas, elas desenvolveram a habilidade de controlar esse terço inicial do esôfago, que é de musculatura esquelética. Então, ela consegue armazenar coisas ali no esôfago. E quando necessário, ela põe para fora de volta isso daí. É circo, né? Vai pro circo, você aprende umas coisas diferentes. Tá? Então, o terço inicial do esôfago é musculatura esquelética, o restante é musculatura lisa. E aí a gente não tem controle, né? Essa musculatura lisa, ela vai fazer principalmente movimento peristáltico, que vai levar, então, o bolo alimentar do esôfago para o estômago. Mas ele também pode fazer movimento antiperistáltico, que vai levar alimento que chega no esôfago, proveniente do estômago, do intestino delgado, para a cavidade oral. Então, se o animal vomita, ou se o animal faz a regurgitação, né? Que é o caso do ruminante, que ele fica ruminando o alimento. Então, o que é a ruminação? O animal vai prender o alimento, mastigar, deglutir, regurgitar, remastigar, deglutir de novo. E assim fica, né? O bovino fica o dia inteiro mastigando alguma coisa, está fazendo a ruminação, que é esse processo de mastigar novamente o alimento que já foi deglutido, para digerir mais esse alimento e melhorar a eficiência da fermentação lá no rumen. A gente já vai falar da fermentação. Bom, o esôfago é esse tubo longo, então ele vai ser dividido em 3 porções, de acordo com a região onde ele está. Então, o esôfago ele vai ter a sua porção cervical, torácica e abdominal. Então, região cervical do esôfago, região torácica e a região abdominal. A região abdominal é bem curtinha.
é só a porção do esôfago que está na cavidade abdominal após o diafragma. Então é uma porção bem pequenininha. A porção torácica é relativamente grande e a porção cervical também, que são mais longas. Tudo bem, esôfago, faringe? E aí a gente chega no estômago. Então aqui no estômago a gente tem que diferenciar os animais poligástricos dos animais monogástricos. Então nós temos os monogástricos e temos os animais poligástricos. Então monogástricos, quem que entra aqui? Cavalo, moto, cachorro. Cão, gato, equino, suíno. Quem que entra nos poligástricos? Os ruminantes. Os ruminantes de uma forma geral. Ovino, então bovino, ovino e caprino. Então esses são os ruminantes. Os monogástricos têm apenas um estômago, e esse é o estômago verdadeiro, ou também chamado de estômago químico. O que é esse estômago aqui? É o estômago que produz suco gástrico. Já nos poligástricos, nós vamos ter quantos estômagos aqui? 4, né? Como que é o nome do primeiro? Rumen. O segundo? Retículo. Omaso e abomaso. Omaso. E abomaso. Esses 3 primeiros estômagos são chamados de pré-estômagos. São pré-estômagos. Esses são os estômagos onde ocorre a fermentação. Onde ocorre a fermentação. E o abomaso, esse aqui, é o estômago verdadeiro, ou o estômago químico. Esse aqui que vai ser o estômago produtor de suco gástrico, tá? Então esse aqui, o abomaso, produz suco gástrico. Esses 3 primeiros, não. Esses 3 primeiros vão fazer fermentação. E o que é a fermentação? É a digestão. Hã? O cérebro produz microbiota, o offline produz extrato. Oxi, tá possuído, próximo. Do nada, né? Queimou. Tá queimando. Então a fermentação é o processo de digestão por micro-organismos. Quem são esses micro-organismos? Bactérias, fungos e protozoários. Então tem todos esses tipos aí de micro-organismos lá dentro do... Tem todos esses tipos aí de micro-organismos dentro do rumen. E eles são responsáveis por fazer a digestão, através da fermentação, de parte desse conteúdo que o ruminante se alimenta. Então o ruminante ele vai se alimentar das forragens. Só que essas forragens, elas têm uma célula, que é a célula vegetal. Elas são formadas por célula vegetal. E a célula vegetal ela é riquíssima em carboidratos estruturais, que não são digeridos pelas enzimas do animal. É necessário enzimas
de outras espécies de micro-organismos para que essa digestão aconteça. Então, a fermentação ela serve basicamente para fazer a digestão dos carboidratos estruturais. Carboidratos estruturais das forragens. Quem são esses aqui? Celulose e a celulose e a hemicelulose. Por que é necessário isso? Porque o animal não produz enzimas para digerir esses carboidratos estruturais. Então, como ele não pode digerir esses carboidratos estruturais, e eles são a principal fonte de carboidrato para o animal, criou-se essa adaptação ali nos pré-estômagos dos ruminantes. É isso. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar primeiro do estômago dos monogástricos. Aí depois a gente vai falar dos estômagos dos poligástricos.